Vamos falar hoje de uma técnica para a longevidade do saudoso mestre Wu Chaoxiang, que foi meu mestre de acupuntura. Essa técnica usa a mocha bustão. Eu preciso fazer uma introdução. Ninguém precisa ser acupuntor formado para fazer mocha. O problema da acupuntura é que essa palavra não existe em chinês. Em chinês existe essa palavra aqui, Chen Chu. Chen quer dizer metal, que seria o que nós chamamos de acupuntura, e Chu, fogo. Porque, diz a tradição, a metade das doenças são suportadas pela agulha, a outra metade pela mocha. O que é a mocha? A mocha é uma cauterização com uma erva chamada artemisia, que se fazia direto sobre a pele, queimava a pele. Depois isso ficou menos doloroso e se fez o charuto de mocha, que é um charuto que você pode comprar, esse é o apagador da mocha, você liga e coloca calor sobre o ponto. Depois no final eu vou explicar como funciona, tá? Vamos lá. Qual é a técnica do mestre Wu para a longevidade? Primeiro, evitar em pessoas que tenham hipertensão ou a mulher menstruada. Sempre fazer em pessoas maiores de 25 anos, porque senão pode afetar a essência ancestral dessa pessoa. Então, proibido para menores de 25, proibido para mulheres menstruadas e proibido para hipertensos. E, obviamente, para grávidas, não preciso falar. No caso da mulher, são 3 pontos. San Yin Chao, que é vasopâncreas 6, umbigo, San Yin Chao. Você vai fazer a técnica, começa San Yin Chao pela direita, umbigo, vasoconcepção 8, San Yin Chao, esquerda, 5 a 10 minutos com o charuto. Depois vamos fazer no final. No caso do homem, o ponto é Tzu San Li, 4 dedos embaixo da rótula, como está no gráfico, um dedo para fora, e umbigo, Tzu San Li. Então, começa pela esquerda, no caso do homem, umbigo, vasoconcepção 8, Tzu San Li, estômago 36, direita, 5 a 10 minutos em cada ponto com o charuto de mocha. O ideal é que o homem seja por volta de 9 horas, feita essa mocha, a mulher às 11, ou para ambos, em torno das 4 da tarde, sempre afastado das refeições. Num clima frio, você pode fazer isso 2 vezes por semana. Em um clima quente, 1 vez por semana, está mais do que bom. Tá? O que é o vasopâncreas 6? Estimula o vaso, tonifica os rins, fígado, é o encontro dos 3 rins, fígado, rins e vaso. Regula estômago, aquecedor médio inferior, ponto cardinal do abdômen. O que é o umbigo? Cultiva a energia ancestral, consolida o princípio vital, tonifica a energia Yu-Yang, trata todas as afecções ginecológicas e digestivas. Você vê que tem um nome, Shen Chue, porta do meio para o espírito. É por ali que a gente entra na encarnação. O Tzu San Li reorganiza o estômago, perna 3 distância, quer dizer, vasopâncreas, desbloqueia os canais, elimina dores, trata todos os sintomas digestivos e mentais. Vamos acender a mocha para você ver como é que isso funciona. Para ficar mais claro, você pode fazer isso com um aquecedor, tem que tomar cuidado para o aquecedor não aumentar muito a temperatura e pegar fogo, tá? Vamos acender o charuto e vocês vão ver qual é a manipulação que você vai fazer. Acendeu. Tem que fazer em um lugar onde a pessoa não durma, fazer na sala, não no lugar onde a pessoa dorme, tá? Não é legal. Aí, essa mocha, tem aqui a caixa, não é das melhores, tem melhores. A melhor se chama Tai, é verde. Tá? Mas qualquer loja de material de produtos de acupuntura e médicos, ela se encontra e não é uma coisa cara. Então você vai fazer, no caso do homem, você vai fazer
em torno do Sussanli, em torno do umbigo, sempre girando no sentido do relógio e de novo em torno do Sussanli. No caso da mulher, no San Yin Chao, no umbigo, no San Yin Chao. Sempre é bom girar no sentido horário. Quantos minutos? 5 a 10 minutos em cada ponto. Quando você termina, você apaga com um apagador. Se não tiver apagador, pega um vidro fininho, coloca dentro e ela apaga. Ah? Uma coisa importante, até 1 hora depois você não pode tomar água, porque aí neutraliza o efeito da mocha. Ah? E também não se ficar relaxado, ficar tranquilo, pelo menos por 1 hora depois. Tá? Até a próxima.